O funk tem que acabar. Porque eu acredito que o funk é irracional e que ele deveria ser extinto, tá? Eu vou falar a respeito disso nesse vídeo. Eu não acho que o funk ele deveria ser proibido, tá? Eu já vou deixar bem claro que eu acredito que a lei anti-Oruan, ela seja oportunista, né? A gente sabe, já existe no Código Penal, né? Que são um amontoado de artigos que formam uma lei, né? Que seria o Código Penal. É proibido a apologia ao crime organizado em músicas, correto? E ao crime, de qualquer forma que ela se expresse. Porém, eu acredito que seja oportunista, realmente. Como qualquer coisa na política, é oportunista. Não é só também oportuno, como também é oportunista. Porém, eu vou fazer uma crítica ao funk que ela, via de regra, não vai de acordo com principalmente os movimentos identitários de esquerda, né? Que não seria necessariamente esquerda se você levar ao extremo os termos, né? Da maneira que era vista lá na Revolução Francesa, etc. Porque não é uma esquerda revolucionária de fato, tá? É uma esquerda que ela é puramente liberal e identitária, né? Se utilizam do famoso Pink Money, sabe? Aquelas questões criadas pelos movimentos democratas nos Estados Unidos. Eu acho que é literalmente isso. Só que eu vou falar a respeito do patriarcal e do ressentimento presente no funk. Porque eu acredito que seja realmente diferente do rap, por exemplo, diferente de outros gêneros musicais. Eu acho que existe também muito ressentimento no sertanejo. Só que hoje eu vou falar do funk, correto? Porque tá em alta a lei anti-Oruan. E o Oruan foi preso recentemente, como vocês viram. 2 vezes, né? Eu tô falando isso por quê? Porque eu peguei aqui no Spotify, eu fiz tipo uma pequena pesquisa. Eu sei que é ridículo isso, porque não existe efetivamente um critério, mas eu só fui nas músicas de funk mais tocadas do Spotify, do Top 50. E eu peguei elas e fiz uma análise delas, tá? Eu realmente não escuto muito funk. Tem algumas que eu gosto da batida, do ritmo, mas não importa. Eu fiz uma análise da letra. Eu acredito que 30% das que eu analisei, de 30% a 40% tem uma relação com uma famosa... Vou fazer uma espécie de síntese do pensamento. Uma paráfrase. Existe bastante a questão do ressentimento nas músicas em relação às mulheres. Correto? Por que isso acontece? Aquela famosa frase, né? Ela não me queria quando eu era pobre, quando eu era de favela, agora ela me quer, porque eu sou rico e sou famoso, correto? Então agora que ela me quer, eu só vou usar ela, tá? Ou eu vou descartar ela, ou eu vou desprezar ela, porque eles veem essa fascinação, uma espécie de poder, sabe, que existe no útero, uma fascinação quase psicanalítica, né? Aquela fascinação pela mãe, que ela tem o poder da reprodução, o poder da espécie, sei lá, uma fascinação com o útero, o poder que a mulher tem na sociedade patriarcal, capitalista ocidental de escolher o parceiro sexual. A gente sabe que existem sociedades matriarcais, mas a gente não tá falando a respeito disso, de coisas relativas e abstratas que são muito mais complexas. A gente tá falando de ocidente cristão e da nossa sociedade brasileira, no século XXI. As mulheres, elas detêm o poder da sexualidade, elas meio que escolhem, porque elas têm um negócio que é praticamente ser uma pessoa rica, né? Os homens ricos, eles escolhem as mulheres que eles têm, e famosos. As mulheres, elas simplesmente escolhem porque elas detêm o poder de dizer sim ou não, correto? Então, esses homens, eles têm essa fascinação com a sexualidade feminina. Isso deixa eles, não vou dizer castrados, porque vai parecer falocêntrico, porque também existe esse ressentimento a respeito da impotência na sexualidade em relação às mulheres também, a pessoas não cisgênero, a lésbicas, a homossexuais, pessoas, sabe, bissexuais, etc., trans. Existe essa fascinação. Eu vou dizer então impotente ao invés de castrados. Eles se sentem impotentes diante desse poder de escolha da mulher. Então eles criam uma espécie de paranoia, sabe, aquele viés de confirmação. A menina me rejeitou. Eu sou pobre, certo? A outra menina me rejeitou, também sou pobre. Ela ficou com outro cara e esse cara é rico. Então, através do viés de confirmação, eu acho que eu fui rejeitado porque eu sou pobre, né? Ou porque eu não sou famoso, etc. Por causa do viés de confirmação, porque é transpassado através da música, né? Como já diria o Etienne de Lavoisier, né? Filósofo. Etienne de Lavoisier, a tirania é uma cascata. Existe uma cascata de tirania, uma espécie de bola de neve. Eu acredito que o ressentimento também seja assim.
E eu vou citar, inclusive, a frase do Nietzsche. Tem no Genealogia da Moral, o Nietzsche fala bastante em outros termos e também justamente desse jeito, na Genealogia da Moral, que nada me faz mais sofrer do que o ressentimento. Eu acredito também que nada faz mais prazer a um ser humano do que o ressentimento. A gente é fascinado por grupos, né? A bandos, né? A gente é fascinado por grupos. A gente é um animal social, um zoon politikon, como Aristóteles disse. A gente gosta de fazer parte de grupos. E para fazer parte de grupos, o que motiva a gente, geralmente, é o ressentimento. Uma das coisas que mais deixa a gente triste e mais deixa a gente feliz ao mesmo tempo é o ressentimento. Isso é uma das contradições humanas, né? Das ambivalências. A gente gosta do ressentimento, é prazeroso. O Nietzsche ele fala bastante no Genealogia da Moral que é um auto-entorpecimento pela dor. A gente escolhe se entorpecer pela dor porque é gostoso. É gostoso. É gostoso ser red pill. É gostoso você dizer assim, as mulheres não me querem porque eu sou pobre. Por quê? Porque é fácil. E é prazeroso sentir que os outros são maus e você é bom, certo? Aqueles que estão atrás de mim são bons, né? Quando você diz aquela pessoa interessada, os que estão comigo são bons e os que não estão são maus, certo? É prazeroso sentir isso. Porque isso coloca a gente em grupos, né? Isso deixa a gente mais focado dentro de grupos, correto? Então isso acontece bastante no funk. Eu acredito que isso acontece bastante. Como eu havia dito, eu peguei as músicas mais tocadas do funk, todas elas têm ressentimento em relação a mulheres, tá? Inclusive, além do bem e do mal, o Nietzsche ele fala uma coisa parecida, que o ressentimento ele é a vingança dos fracos, certo? Ele é a vingança dos fracos. E quando um fraco, ele acredita que... E quando um fraco, ele efetiva a vingança, ele chama isso de justiça. O Nietzsche ele fala bastante isso, né? No Além do Bem e do Mal. É justamente isso, certo? Os fracos, eles buscam se vingar através do ressentimento, certo? Isso acontece bastante em relação a pessoas ricas. Eu realmente acredito que a condição de ser bilionário deveria ser extinta. Eu não acho que o bilionário, por exemplo, eles deveriam ser colocados em muros e ser fuzilados, que nem o Cauê Moura fala. Pessoas desse tipo mais extremistas, porque essas pessoas, elas realmente têm ressentimento, né? Ressentimento que o Nietzsche fala do rei do escravo, etc. A moral do senhor do escravo. Esse ressentimento de você achar benéfico ser pobre, bonito ser pobre e ser feio rico, né? Ser rico é feio, basicamente. Eu acho que a condição de ser bilionário não deveria existir porque não deveria ser justo você se tornar bilionário, né? Ter tanto dinheiro enquanto milhões de pessoas morrem de fome no mundo, todos os anos, né? Morrem de 2 a 6 milhões de pessoas de fome no mundo, todos os anos. É muita coisa. Enquanto isso, tem pessoas ricas como trilionários, né? Em real, que é o Elon Musk. Assim como eu acho que a condição de ser bilionário deveria ser extinta, eu acho que o funk deveria ser extinto. Eu acho que a favela deveria ser extinta, por exemplo. Eu não acho que as pessoas que estão na favela deveriam ser mortas, não. Porque a favela é um mecanismo de apartheid, é um mecanismo de racismo, que é literalmente, dizem que é velada, né, mas para mim é escancarado. 90% da população de favela são negros, né. É escancarado, é literalmente o apartheid, né. Pegaram as pessoas negras e botaram em guetos, né. Que é a mesma coisa que eles faziam com os judeus, né, anterior à Segunda Guerra Mundial. Colocavam em guetos, afastavam eles, depois com Hitler se exaltou ainda mais, colocavam em guetos primeiro, antes, depois que houve o extermínio, correto? Porque quanto mais longe a pessoa tá de mim, menos humana ela se torna, sabe? É que nem aquela brincadeira que já fizeram bastante, tem alguns experimentos sociais que fizeram. Quem você prefere que morra, né? Você prefere que morra o seu cachorrinho ou uma pessoa de Israel, nesse exato momento, um homem de Israel? Eu prefiro um homem de Israel, porque tá longe, certo? Prefiro um homem de Israel. A pessoa vai dizer, mas não vai saber justificar por quê. É uma pessoa de Israel, mas é um brasileiro. A pessoa, ela já vai tender a não escolher que a pessoa perca a vida, correto? Ela vai escolher, geralmente, que o cachorrinho perca a vida. Mas acontece gente que escolhe, tá? Agora, é uma pessoa brasileira e que torce pro mesmo time que você. Entende? A pessoa ela tende a escolher menos, certo? Agora, é uma pessoa da sua família. Pessoas próximas a você
né? Ou a pessoa mora na sua cidade, né? Você tende a não escolher porque ela tá próxima a você. Correto? Isso acontece bastante em relação aos grupos, que eu estava dizendo. Então, realmente, a criação de guetos, ela gera problemas em relação à humanidade por conta dessas questões. É muito mais fácil você botar a polícia para exterminar a população negra na favela porque ela tá longe de você, né? Você tá em Alphaville, certo? Tá longe de você, não tá perto de você, correto? Agora, se fosse seu vizinho, seria outra coisa. Agora, se fosse seu amigo, se fosse seu colega de escola, um cara que é torcedor do mesmo time que você conhece, seria outra história. É mais fácil porque tá distante. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando teve o caso do Oruan, que foi preso recentemente novamente, né, pela segunda vez, eu tava vendo uma postagem que ele fez na página dele lá no Instagram, e a mãe dele também fez para defender o filho, dizendo que era por racismo, etc, pipipipopó, cultura da favela. E teve uma candidata de um partido, que eu não vou dizer o que, um partido político de esquerda, né? 2 ou 3, se eu não me engano, acho que foram duas candidatas. E uma que realmente foi eleita para um cargo público, tá? Está em exercício, defendendo o Oruan. Sendo que no mesmo dia ele havia feito um story com um amigo dele, dizendo que essa vereadora, né? A vereadora do MBL que propôs a lei, ela deveria ser Jack, né? Deveria ser violentada do jeito que vocês entenderam, né? Forçada a praticar atos libidinosos. Coletivamente. Eles insinuaram isso, disseram isso no story público. Que as pessoas deveriam pegar ela em coletivo e cometer o ato. E se você vai ver, por exemplo, essa vereadora diz que é vereadora. Essa outra candidata de esquerda, várias pessoas de esquerda, 90% dos comentários eram mulheres. Isso é uma coisa que é ridícula, né? Eu acho que é um negócio estranho, sabe? Pra mim é que nem o que a galera fala, o Machado votando no... é que nem a árvore votando no Machado, né? A gente vai ver que na história da humanidade isso se repete bastante. As pessoas, elas são ignorantes, né? Por conta de uma cultura de massas, a gente sabe, principalmente hoje em dia, por conta dessa cultura de massas da indústria, né, da música, as pessoas são cada vez mais burras, né, porque existe uma industrialização da informação e não do conhecimento. Então, quanto mais informação tem na internet, mais burras as pessoas ficam, né, porque não tem foco, não tem, sabe, sentem que estão perdendo alguma coisa quando estão focadas ali fazendo alguma coisa, né, alguma atividade. Então, elas sentem essa ansiedade e não estudam de fato, ativamente. Então, tem muita gente burra. A gente sabe que, pelo menos antes do Hitler ser eleito, porque ele foi eleito, né? Boa parte dos judeus apoiavam ele. A gente sabe que boa parte das mulheres são misóginas no Brasil. E elas gostam disso. Isso é uma contradição, né, cara? Na moral pública. Um cara que é declaradamente misógino, que é o MC Oruan lá. A mesma coisa do MC Rio SP. Quem mais segue ele são mulheres, tá? Aí eu vi no perfil dessa vereadora aí, ela segue MC SP, que já bateu na mulher. Segue o MC lá, que recentemente tentou tirar a vida da namorada de 15, 14 anos. Ou seja, o MC, um dos mais tops do momento, que tava, tipo, mais estourados no momento. Top 5 do Brasil, que era maior de idade. Ele tentou assassinar a namorada, menor de idade. E essa vereadora segue ele no Instagram. Mulher. Isso pra mim é uma coisa que é fascinante, sabe? A contradição da moral pública. A substância da moral pública é a hipocrisia, né? É a ambivalência. É curioso isso. Eu acho muito curioso. Porque literalmente a esquerda defendendo a misoginia, defendendo o patriarcado. Eu não sei se isso é de mau caráter, é de má intenção, ou se eles realmente não sabem, eles não viram. Só que de mau tom, uma vereadora, uma pessoa exercendo um cargo público defender uma coisa absurda dessas. Sem verificar antes. E deve ter sido verificado porque tem equipes. Fez de mau tom mesmo, fez com intenção, certo? Para dizer o seguinte, aqui ó, isso aqui é a cultura da... Cara, não é assim. Não é porque é a cultura da favela, porque foi feito por um homem negro, que pode fazer apologia a abuso sexual, crime organizado,
Tem ele cantando um hino do Comando Vermelho. Viralizou recentemente na internet, no TikTok, nos vídeos de umas crianças chorando com as músicas do Oruan, cara. Chorando, crianças. Músicas românticas. Só que nos mesmos shows ele cantou o hino do Comando Vermelho. E aí? No mesmo show que ele canta uma música romântica, ele canta o hino do Comando Vermelho. Pode isso? Cara, sinceramente, quando eu vejo essa esquerda identitária defendendo isso, e o que mais me deixou impressionado foi gente de esquerda, que eu até respeitava, defendendo também. Tá ligado? Pessoas marxistas defendendo isso. Eu não esperava nada além da esquerda identitária. Isso eu já imaginava, tá? PCdoB, sei lá. Eu acredito que eu já esperava isso. Eles não são comunistas de verdade, revolucionários. Eles são oportunistas, tá? Eles querem cargos políticos e querem fazer a mudança deles a bel prazer, e muito parecidos com, por exemplo, o Partido Democrata nos Estados Unidos. Mas agora de marxistas defendendo isso, é loucura, tá? Defendendo a proliferação do patriarcado. A proliferação do machismo estrutural, da misoginia. Eu acho isso suspeito, tá? Eu acho estranho pra caramba. Só porque é um homem preto de comunidade pode fazer isso? Isso é relativizar demais, tá? Isso é relativizar demais. Agora pergunta pra essa vereadora aí. Ela segue o tal do MC Latrocínio, o MC Feminicídio, né? Ela segue esse cara. Agora pergunta assim pra ela: e se fosse a sua filha de 15 anos? Que decidiu terminar, ou sei lá, traiu, sei lá, teve alguma briga com o namorado, e ele decide que vai esfaquear ela até tirar a vida dela. Pergunta o que ela acha se fosse a filha dela, se fosse a irmã dela. O que ela ia sentir? Ela ia querer se vingar, né? Ou ela ia continuar defendendo? Eu acho que era só isso mesmo que eu queria dizer. O funk, ele deveria ser extinto, assim como a favela deveria ser extinta. Não através da força, não através de políticas públicas, porque eu não acredito no Estado. Não acredito no Estado. Eu acho que ele é ineficiente, eu acho que ele serve para oprimir as pessoas pobres. Eu acho que o funk deveria ser extinto, assim como a comunidade, assim como a favela, naturalmente, sabe? A gente deveria não aceitar mais isso. Assim como a gente não aceita o que houve na escravidão no passado, a gente acha um absurdo. Eu acho que no futuro, se existir planeta Terra ainda, vão estudar nos livros de história, as pessoas vão estudar, né? Que a gente teve favelas. Vão falar: nossa, que absurdo. Eles faziam um apartheid até recentemente, sabe? Vão olhar pra escala 6x1, nossa, eles defendiam escravidão institucionalmente. Isso é um absurdo, né? Eu acho que no passado, no futuro vão olhar pra gente com mau olhar, certo? Mas é isso, eu sou um cara cético. Se você quer me colocar em uma caixinha, eu não sou um cara de esquerda. Também não sou de direita, porque eu não sou revolucionário nos métodos dos marxistas, porque eu não acredito em mim mesmo, eu não acredito na potencialidade dos homo sapiens. Eu não acho que a gente é bom o suficiente. Eu não acho que a gente saiba a respeito das coisas. A gente saiba a verdade a respeito das coisas. Eu acho que quem acredita na verdade, que nem os marxistas, a verdade a respeito da materialidade das coisas, a luta de classes, como se a luta de classes fosse uma espécie de natureza humana, sabe? Eu acho que eles têm muita certeza a respeito de uma criação humana. A gente tem pelo menos 250 mil anos de homo sapiens. Se achar que nos últimos menos de 200 anos alguém criou uma ideologia, um homem sozinho criou uma ideologia, 2 homens na verdade, 3 no máximo, e que ela vai ser a verdade absoluta para o resto da humanidade. Eu não acredito nisso. E se eu fosse de direita eu também não concordaria com isso, porque seria um pecado de idolatria, né? Uma criação humana em detrimento de colocar questões divinas em relação a uma criação humana, né? Seria pura idolatria, pura vaidade. Então eu não sou nem de direita nem de esquerda, porque eu sou cético. Não acredito no discurso da direita, acho que é falacioso, oportunista. E no discurso da esquerda a mesma coisa. Era só isso que eu queria dizer pra vocês. Eu acredito que o funk realmente deveria ser extinto.
naturalmente. Porque você lutar que nem o MBL tá fazendo é literalmente dar mais ressentimento para a esquerda, essa esquerda identitária. E esse ressentimento é o que mais motiva politicamente. O Bolsonaro foi eleito pelo ressentimento contra o PT, contra a esquerda. Todos os políticos são eleitos pelo ressentimento. O ressentimento é a maior arma política de todas. Então, acho que eu não daria esse presente na mão da esquerda identitária se o MBL fosse racional da cabeça, certo? Mas eles realmente acreditam que a polarização é boa. Eu já vi eles falando isso. A polarização é boa. Não, a polarização não é boa. A polarização criou a Alemanha de 1945. A polarização cria as piores guerras da humanidade. Os piores massacres foram criados pela polarização. Acreditar que um grupo faz parte do bem e o outro faz parte do mal. Eu não acredito nisso. Eu não acho que a gente tem conhecimento suficiente para pensar isso. É muito moralismo. É se achar Deus. Achar que tá do lado do bem. E o que discorda de você tá do lado do mal. Eu não sou assim, que nem a direita, nem que nem a esquerda. Então, questionem tudo, tá? Sejam céticos. Façam suspensão de juízo quando alguém fala com muita certeza a respeito das coisas. Quando alguém fala a mulher ou o homem, a humanidade, os comunistas, né, os capitalistas, desconfie, tá? Porque não existe os. Não existe o. Não existe a mulher ou o homem. Se existissem gêneros no mundo, existiriam 7,8 bilhões de gêneros, tá? Que é o que tem de pessoas no mundo. O gênero é muito relacionado à existência. Então não acredite em pessoas que falam com muita certeza a respeito das coisas, tá? É isso. Até o próximo vídeo.